Fala galera do YouTube, fazendo um vídeo aqui, vamos falar um pouco mais sobre transistor, né, que é esse componente misterioso e revolucionário da eletrônica e que merece sempre uma página, né? Bom, de todos os semicondutores, o mais importante sem dúvida é o transistor, daí ser tratado com maior destaque, né, nos vídeos que eu andei postando por aqui, né, sobre semicondutores. Os transistores são constituídos de material e substância cuja principal característica é de permitir a passagem da corrente elétrica em um sentido e opor-se à passagem da corrente elétrica em sentido oposto. A isso se designa semicondução. Os transistores são semicondutores, né, como todo mundo sabe. Os materiais mais usados na fabricação dos transistores são o silício e o germânio. Outros materiais, como sulfeto de cádmio, sulfeto de chumbo, índio e galho, também são usados. Antes que o material possa ser considerado apto a ser transformado em semicondutor, é ele submetido a uma série de operações, inclusive de refinação, para dar a qualidade necessária ao seu desempenho. Certos materiais são adicionados para que aceitem ou forneçam elétrons, e isso torna-se os transistores passíveis de definição mais estritas, né? Aquele que possui substâncias que aceitam elétron contido no material semicondutor, dão-se a este de P, né? O que possui substância que dão elétrons dão ao semicondutor a designação de N. A diferença básica entre materiais P e N é o tipo de movimento que ocorre nas cargas elétricas, né? Nos materiais tipo N, a corrente é produzida pelos elétrons ou carga negativa, daí a letra N de negativo. Nos materiais P, a corrente é produzida pelas cargas positivas, daí a letra P. Os transistores são constituídos de finas placas de materiais P e N que possuem uma interligação, junção molecular, além do contato físico. Pode constituir-se de duas lâminas P e uma N ou duas lâminas N e uma P. São designadas de PNP no primeiro caso e NPN no segundo caso, conforme a seção central seja negativa, N ou positiva, P. Os eletrodos dos transistores são a base, né, que se refere à parte central, o emissor e o coletor. Quando o semicondutor é um diodo, denomina-se aquela parte que possui material N de cátodo e que possui material P de ânodo. A representação gráfica dos transistores é a que eu mostro aqui para vocês, né? A representação gráfica dos transistores. Temos aí base, coletor, emissor, transistor, NPN, PNP. Né? Existe outra representação gráfica de transistores que a gente veremos mais tarde, né? Os transistores especiais aí. O diodo tem a seguinte representação, que é essa aqui, né? A seta indica o fluxo convencional da corrente elétrica, portanto, os elétrons fluem no sentido inverso. Em outras palavras, o sentido da corrente é inverso ao sentido do fluxo de elétrons, né? Como mostra aqui, né? A figura do fluxo de elétrons aqui, né? Ao inverso da seta do... né? Aqui mostra aqui, então, o fluxo dos elétrons é no sentido inverso ao da seta. Os elétrons nos transistores NPN flui do emissor para o coletor. Nos transistores PNP, os elétrons fluem do coletor para o emissor. O transistor, que é basicamente um componente de três elementos, base, coletor e emissor, é usado para todas as aplicações antes efetuadas por válvulas. Existem mesmo certas funções que somente os transistores ou certos semicondutores podem fazer e que é impossível efetuar com válvulas, né? Bom, com referência ao funcionamento e representação gráfica dos semicondutores, aqui cabe uma observação. Os diodos N são os únicos que operam em condições inversas em relação à direção da flecha e à polaridade. Mais adiante, vocês podem ver vídeos que eu já postei falando sobre diodos, né, inclusive o diodo N. O leitor, o aluno, o telespectador deve memorizar essa parte das letras indicadoras e polaridade nos terminais dos transistores. Isso irá ajudá-lo quando efetuar medidas e reparações nos aparelhos transistorizados. Os transistores, como antigamente as válvulas, são associadas a outros componentes para completar circuitos, que a gente chama de circuito de polarização, né? Existem três disposições básicas de ligação dos transistores. Temos o base comum, né? Temos a base comum. Diz que a disposição é base comum quando esta é comum ao circuito de entrada e saída. Tanto para transistores PNP como NPN, a base é comum à entrada e à saída. Temos o coletor comum, diz que a disposição é coletor comum quando este é comum ao circuito de entrada e saída. Tanto para o transistor PNP como para NPN, tá?
E emissor comum, diz que a disposição é emissor comum quando este é comum ao circuito de entrada e saída, tanto para o transistor PNP como para a NPN. As disposições, mencionadas agora, descritas, não altera a polaridade das voltagens aplicadas aos terminais dos transistores. O que varia são os pontos em que é aplicado um sinal ou corrente de entrada e onde é obtida a saída. Além da polaridade correta na voltagem aplicada aos terminais dos transistores, outros pontos importantes é a polarização. A polarização é obtida por uma voltagem aplicada ao transistor e que determina a corrente que fluirá pelo mesmo. Pode-se considerar o transistor como um componente que opera em corrente, isto é, a corrente que flui no circuito emissor base controla a corrente que flui no circuito coletor. E o fluxo é determinado pela voltagem de polarização. As polarizações podem ser denominadas diretas ou inversas quando são aplicadas na junção emissor-base, denominando-se diretas, e quando na junção coletor-base, inversas. O transistor é constituído de regiões alternadas de semicondutores, P e N. De certo modo simplificado, pode-se considerar um transistor PNP como um diodo PN e NP, reunidos em um só bloco, de tal modo que exista uma só camada, muito fina, tipo N, na parte central. O mesmo sucede com o transistor NPN, só que a camada seria tipo P. O transistor é, assim, um componente de duas junções, em contraste com os diodos, que são de uma junção. Aliás, na nomenclatura de designação, os diodos têm como primeiro indicador o número 1, indicando a quantidade de eletrodos menos 1, Os transistores têm um número 2, que indica também a quantidade de eletrodos, menos 2. E os eletrodos têm o número, e os tetrodos têm o número 3. Dependendo de como o transistor seja usado, cada junção pode ser polarizada diretamente, direção de menor resistência, ou inversamente, direção de alta resistência. Quando funcionando, a ação do transistor depende da corrente de controle através de ambas as junções, pela variação de corrente através de uma das junções. É dizer, a variação de corrente em uma das junções faz variar a corrente nas duas junções. Um circuito típico pode ser visto aqui como exemplo, aqui, A junção coletor base possui alta resistência e a junção emissor base tem baixa resistência, e a corrente drenada de M2 é desprezível. Como, porém, não existe voltagem aplicada à base, não flui praticamente corrente. Se aplicarmos uma polarização de M1 à base, a corrente fornecida por M2 aumenta. A seção emissor fornece elétrons, o coletor recebe. Uma pequena variação na corrente de base faz com que haja uma grande alteração na corrente entre emissor e coletor. RL é a carga ou circuito de aplicação e o G é a entrada do sinal. Essa é a condição básica para um circuito amplificador. Pela variação de uma corrente relativamente pequena, através de uma junção base-emissor, é possível controlar uma corrente total muito maior, através de ambas as junções do transistor, junção coletor-base e junção base-emissor. Aplicando-se um sinal ou corrente ao circuito de entrada de um transistor, base-emissor, base-coletor, dentro das configurações clássicas já descritas, teremos os efeitos acima descritos, Então, vamos ver assim, amplificadores, O circuito básico já foram descritos de modo sucinto, porém de maneira bastante clara, de modo a não deixar dúvida a quem está assistindo aí quanto ao princípio de funcionamento. Vejamos agora alguns detalhes adicionais. Amplificador tipo base comum. No amplificador tipo base comum, o sinal é aplicado no transistor através do circuito emissor base e a saída é obtida no terminais coletor base. A impedância de entrada é baixa e a impedância de saída bem mais elevada. O ganho total não é muito elevado, de modo que esse circuito é pouco usado, salvo nos casos em que o ganho não é primordial, e sim o casamento de impedância. Em um amplificador PNP de base comum, a corrente de emissor aumenta à proporção que a voltagem base-emissor descresce. A proporção que a corrente do emissor aumenta, também cresce a corrente de coletor, em uma proporção de 1 para 1, mesmo com a voltagem no coletor sendo zero. Com o transistor NPN, operando como amplificador base comum, o emissor se torna negativo à proporção que a antena se torna mais positiva, diminuindo a corrente de emissor. Diminuindo a corrente de emissor, descresce a queda de voltagem nos extremos da resistência de carga. Deste modo,
tanto no PNP como no NPN, o sinal de saída está sempre em fase com o sinal de entrada. Um amplificador de coletor comum. Quando o sinal de entrada é aplicado na base e a saída é obtida no emissor, o circuito é denominado de coletor comum. Nesse caso, o ganho de corrente é o mesmo que a proporção de variação da corrente do emissor em relação à variação da corrente de base. A voltagem de saída é sempre menor que a de entrada, né? Por valor igual à queda de tensão na base para emissor. Como a voltagem de saída segue a voltagem de entrada, o circuito é muitas vezes designado de emitodino, a semelhança do circuito catodino das válvulas, de válvula. A impedância de entrada do amplificador de coletor comum é alta e a de saída a mais baixa das três configurações clássicas. O ganho do sinal do circuito emitodino, coletor comum, é menor que a unidade, porém, o circuito tem muitas aplicações em dispositivo onde o problema de casamento de impedância é mais crítica que o ganho do amplificador. E vamos falar do amplificador de emissor comum. O circuito de emissor comum é o mais popular dos três circuitos clássicos, porque permite ganho em corrente e voltagem. A corrente é aplicada devido ao fato de que pequenas variações na corrente de base produzem grandes variações na corrente de coletor. A voltagem é aplicada porque a resistência de saída é maior que a resistência de entrada. Deste modo, o ganho de potência de um amplificador de emissor comum é maior do que nas outras configurações, né? Ao contrário das outras duas disposições, o amplificador de emissor comum é um inversor de fase, isso é, o sinal de saída está sempre 180 graus fora de fase em relação ao sinal de entrada. Essa questão de fase e fora de fase ou defasado não é fácil de ser entendido pela maioria dos telespectadores aí, né? Porém, eu vou dar um exemplo aqui que irá clarear um pouco o assunto. Imagine que está marchando você num treino de ordem unida e comece a andar com o pé direito, enquanto os outros começam com o pé esquerdo. Ao chegar ao ponto de alto, estará com uma passada fora de fase, que provocará sem dúvida um repreendimento do seu sargento, que ao estiver treinando a turma de recrutas. Pois estar fora de fase em eletrônica é mais ou menos como estar com um passo trocado. Prossegue-se a marcha, mas quando o pé esquerdo dos outros está na frente, é o pé direito do fora de fase que está na frente, apesar de todos marcharem em linha. Nos sinais que são aplicados aos amplificadores, os mesmos podem sofrer um devasamento ao longo do percurso do circuito. Às vezes, o devasamento é desejável e outras vezes tem que ser corrigido. Mais adiante veremos sobre esse assunto aí, se tiver um tempinho aqui, fazer um vídeo, E temos uma tabela, um resumo da característica dos três circuitos clássicos dos transistores. A tabela é o seguinte, é que emissor comum, a impedância de entrada é baixa a moderada, impedância de saída média alta, ganho poder ótimo, ganho de voltagem ótimo, ganho de corrente muito bom, defasagem inversamente em 180 graus. Já em base comum, impedância de entrada muito baixa a moderada, impedância de saída alta e muito alta, ganho de poder muito bom, ganho de voltagem bom, ganho de corrente inferior a 1.0, inversamente 0 grau. Defasagem. Coletor comum, moderado para alto, impedância de entrada e impedância de saída, baixo e moderado, ganho de poder moderado, ganho de voltagem inferior a 1.0, ganho de corrente muito bom e defasado em 0 grau. Bom, todo circuito amplificador, como o nome indica, é destinado a amplificar os sinais aplicados e sua entrada. Porém, isso não se faz gratuitamente. Há um certo preço que se tem de pagar para obter esta amplificação. Este preço são as distorções que o sinal sofre. Essas distorções podem ser de várias espécies, mas no final resultam em infidelidade acrescentada ao sinal. Alguns circuitos produzem menos distorção que outros, porém são mais completos. E cabe ao telespectador, pensando em todos os fatos, escolher o mais que lhe convém. Existem 3 classes de amplificadores, A, B e C, e uma classe intermediária denominada de AB, como mostra aqui na figura, aqui bem na luz, temos aí as 3 disposições clássicas, e como o sinal senoidal de entrada se apresenta à saída, que é a entrada e que é a saída,
né, como o sinal senoidal de entrada se apresenta à saída. Os circuitos usam transistores PNP. Se fossem transistores NPN, a polaridade das baterias teria que ser invertida, claro. Nos amplificadores classe A, usa-se uma corrente moderada de polarização, situando a corrente de coletor em um valor elevado quando não há sinal de entrada. Quando é aplicado um sinal à entrada, a corrente de coletor varia acima e abaixo do seu valor estável, porém nunca chega a zero, mesmo nos picos positivos do sinal aplicado. Deste modo, o ciclo completo do sinal controla de modo instantâneo a corrente de coletor. A corrente desta é a forma do sinal, as saídas são idênticas ao sinal de entrada, né? A corrente deste e a forma de sinal, as saídas são idênticas ao sinal de entrada. Na operação em classe B, o circuito de emissor comum opera com corrente zero de polarização de base. Deste modo, a corrente constante do coletor seria zero, né? No caso de um transistor ideal. Quando se usa um transistor PNP, como é o caso aí das figuras, a corrente do coletor não flui durante todo o meio ciclo positivo do sinal de entrada, fluindo somente durante o meio ciclo negativo e alcançando o máximo quando o sinal de entrada atinge o pico negativo. Deste modo, somente os meios ciclos alternados do sinal são efetivos no controle da saída do amplificador, e a forma de onda do sinal de saída aparece com o sinal com uma série de meios ciclos, né? Aparece como uma série de meios ciclos. O valor médio da corrente de coletor varia de zero a um valor elevado quando o sinal de entrada é aplicado a um circuito amplificador classe B. Nos amplificadores classe C, usa-se polarizar a base inversamente, e a corrente de coletor permanece inalterada, não só nas condições de não sinal, mas também enquanto os picos do sinal aplicado não atingem um valor que sobrepuxe a polarização inicial. Uma vez isto acontecendo, a corrente pode fluir e aumentar e diminuir em amplitude, acompanhando as variações de pico do sinal de entrada. O amplificador classe AB é, como dissemos, intermediário entre o tipo A e B. É usado com uma base ligeiramente polarizada. Em condições de não sinal, há uma pequena corrente no coletor fluindo, porém não tão elevada como no caso das disposições classe A. Quando o sinal de entrada é aplicado, a corrente do coletor é reduzido. Quando o sinal de entrada é aplicado, a corrente do coletor é reduzido a zero durante uma grande parte do meio ciclo positivo do sinal. Porém, há um aumento médio devido aos picos de alta corrente nos meios ciclos negativos. Na prática, é pouco comum os amplificadores classe B puros. A maioria, assim designado, não passam da disposição classe AB. Quando se trata de sinal de baixo nível, é comum usar o circuito classe AB, B e C. São usados em moduladores, detetores e misturadores. Por outro lado, quando se trata de sinais de alto nível, como nos estágios de saída, os circuitos classe D, AB e C são mais preferidos. Para um transistor dado, o ganho máximo por estágio é geralmente obtido quando a unidade é operada em classe B ou C, O telespectador aí, e alunos aí de escola podem fazer algumas medidas interessantes com os transistores que, entre outras coisas, lhe permitirá consolidar os conhecimentos práticos. Todo transistor amplificador tem um ganho, seja em voltagem ou corrente, ou como no caso das configurações de emissão comum de ambas, Veja bem, todo transistor amplificador tem um ganho, seja em voltagem ou corrente, ou como no caso da configuração emissor comum de ambas, O ganho de corrente de um transistor com emissor comum é denominado de beta. Em alguns casos, usa-se somente a letra B, que tem aquela perninha. O ganho em corrente alternada, AC, é a proporção de variação da corrente do coletor em relação à corrente de base. Para quem deseja usar um transistor em um circuito amplificador, é importante conhecer a beta do mesmo. Isso se obtém consultando os manuais ou guias do fabricante, o famoso datasheet. Porém, se isto não é possível, é fácil comprovar na prática o beta do transistor. Faça uma disposição, como vou mostrar na figura aqui, com uma corrente fixa aplicada à base do transistor, 1 mA colocado em série com o circuito coletor, é possível medir o ganho do transistor. A corrente a ser aplicada à base deve ser de ordem de 10 a 100 microamperes. No coletor, o miliamperímetro com escala de 0 a 1 mA indicará o ganho. O único trabalho que você aí, o telespectador, terá é acrescentar
o zero após a indicação do miliamperímetro para determinar o exato valor beta, né? Então aqui está a exposição da figura exemplo, botando o miliamperímetro, como foi dito, né? Para medir o beta do transistor. Para medir o transistor PNP, basta inverter a polaridade da pilha e os terminais do miliamperímetro, é lógico. Bom, aqui eu encerro o assunto, depois vamos voltar, né, com o vídeo 2, falando um pouco mais de transistor, que merece respeito, né, porque é um componente até hoje misterioso para muitos, e vamos ver a ação dos transistores como amplificadores. Vai ser diferente do vídeo que eu botei com fórmulas e tal. Isso aqui é um vídeo só falando mesmo do funcionamento do transistor. Tech TED Eletrônica, até a próxima, e deixa o seu joinha aí.